Graça e paz mais que vencedores, bom dia para você e para a sua linda família. Que alegria estar com vocês essa manhã mais uma vez. Mais um amanhecer com a palavra está começando, esse devocional que tem nos abençoado todos os dias. É uma grande alegria chegar em seu lar mais uma vez para juntos adorarmos o nome do Senhor. É muito bom ter você aqui conosco em nosso canal, que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. E hoje vamos começar uma nova série, vamos estudar alguns fatos que aconteceram aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, quando Davi enfrentou o gigante Golias. O nosso foco não vai ser o duelo de Davi e Golias, não vai ser essa guerra. Claro que vamos falar sobre isso, mas o nosso foco vai ser alguns gigantes menores, algumas etapas que Davi precisou passar antes de derrubar o herói dos filisteus. Olha, você vai aprender muito nessa série. Você não pode perder nenhum dos episódios de hoje até sábado, porque são lições preciosas. Cada dia eu vou trazer uma mensagem nova falando de um gigante que Davi venceu, uma situação que ele teve de enfrentar antes de derrubar o herói dos filisteus. Amém? Mas antes, permitam-me mandar um abraço fraterno para todas as mães. Hoje é esse dia especial, o Dia das Mães. Nós sabemos que todos os dias é dia de celebrar a Deus pela vida da nossa mãe, mas hoje é um dia especial. Eu aproveito para mandar um abraço e um eu te amo para minha esposa, minha mamãe e minha sogra, as três mães que eu tenho na vida assim mais importantes. E através dessas três mães, minha esposa, minha mãe e minha sogra, eu mando um abraço para todas as mamães que me assistem nesse momento. Ser mãe é mais do que gerar uma vida, é chorar em segredo, orar em silêncio, é sorrir em meio às dores, frustrações e o cansaço. Mas ser mãe é também experimentar uma das experiências mais lindas que um ser humano pode viver nessa terra, o milagre de gerar uma criança em seu ventre. Parabéns a você, mamãe, você que é mãe bem jovem, você que já é avó, bisavó e a todas as mães que me ouvem nesse momento. O nosso carinho, reconhecimento e um abraço fraterno para todas vocês. Parabéns, mamãe, pelo seu dia. Que Deus abençoe vocês e continue fortalecendo suas vidas para que vocês possam desenvolver essa missão com honra, fidelidade e perseverança. Amém? Recebam o nosso abraço em nome de Jesus. Aproveito para pedir a você que está aqui que deixe uma homenagem para a sua mamãe aqui nos comentários. Você vai escrever o nome da sua mãe e vai deixar os seus parabéns para a sua mãe. Faça isso. Honre a sua mãe nesse dia. Amém? Queridos, vamos começar então a nossa série. Como já disse, de hoje até sábado estaremos nessa nova série aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Vamos hoje para o primeiro episódio. Eu quero ler os versículos 23 até o verso de número 26. Assim diz a palavra de Deus. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Deixa eu dizer algo para você. Eu acho lindo demais essa expressão, e Davi escutou.
Porque uma coisa é alguém falar uma palavra ou afrontar ou se levantar contra um homem que se move no natural ou um homem carnal. Uma coisa são os ouvidos naturais ouvirem uma afronta, outra coisa diferente é um homem que anda no sobrenatural, que se move no profético, como Davi. Um homem que no capítulo anterior, um jovem ainda, havia sido ungido pelo profeta Samuel, que derramou óleo sobre sua cabeça, e ele, debaixo de uma unção, debaixo de uma grande força divina que estava sobre ele, houve a afronta daquele gigante. E aí o texto prossegue dizendo: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele, fugiam dele. E fugiam, diz o texto, com muito medo. E diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha, você percebe aqui que Davi não fez como Israel, que fugia. O primeiro que fugia era Saul, o líder. O líder fugia. Israel estava envolto por um medo patológico, um medo que se tornou em pavor. Eles foram controlados pelo medo quando olhavam para aquele gigante, para a sua estatura, para a grandeza daquele gigante. Eles esqueceram de uma coisa: eles esqueceram que Deus estava com eles e que Deus é poderoso. Inclusive, o tema desse devocional hoje é: nunca se esqueça que o nosso Deus é poderoso. Nunca se esqueça que o nosso Deus é poderoso. Estamos diante de uma situação humilhante. Um povo que tinha a promessa de Deus, mas não entendiam o poder que Deus tem. Eles não compreendiam. Essa passagem é muito impactante porque relata o duelo do menino Davi, do garoto Davi, contra o guerreiro experiente nas guerras. Só que esse menino, ele estava debaixo de uma unção, ele andava com Deus. E eu digo sempre que quem anda com Deus está do lado mais forte. Não interessa a sua capacidade intelectual, não interessa o seu nível de escolaridade, não interessa a sua formação acadêmica, o seu dinheiro. Não. Quem anda com Deus tem todas as possibilidades de vencer qualquer inimigo que se levantar contra a sua vida. Você vai ler aqui nesse texto, nesse capítulo, que por 40 dias, manhã e tarde, Israel é colocado diante de um desafio. Está no verso 16. 40 dias, manhã e tarde, aquele gigante afrontava o exército de Deus e ninguém tinha coragem de encará-lo. Ninguém se levantou para vencer aquele gigante. E aqui no verso 8 diz: escolhei dentre vós um homem que desça a mim, dizia o filisteu. E aí no verso 11 vai dizer assim: quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram o quê? Assustados e com muito medo. Que tristeza, irmão. Que tristeza. Um líder, um rei, com medo da ameaça de um homem
Pastor, mas era um gigante. Eu sei, mas Saul, ele sabia que Deus poderia usar a sua vida, usar o exército, usar alguém ali para vencer aquele gigante. Só que ele esquece do poder de Deus. E quando Davi chega ali naquele lugar, você vai perceber que Davi era tão diferente que em momento algum ele vai chamar o filisteu, ele vai tratar o filisteu lhe dando algum mérito, algum poder. Davi nunca chamou o filisteu de gigante. Sempre que ele se dirigia, a Golias, sempre que ele se referiu a Golias, no texto aqui, nenhuma vez ele o chama de gigante. Ele chama o filisteu de filisteu ou de incircunciso. Ou seja, ele pode ser grande, mas ele é filisteu. Ele não é judeu, ele não tem o Deus de Israel. Ele é grande, pode ser grande, mas ele é incircunciso. Ou seja, ele não tem aliança com Deus. Ele não tem a proteção de Deus. Logo, eu estou em vantagem. E nós conhecemos o resultado dessa situação aqui, desse duelo. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui, porque você sabe, Davi se levantou, encarou o gigante e venceu. Mas eu quero que você preste atenção, porque nessa série que está começando hoje, o nosso foco não será o duelo em si, o duelo de Davi contra Golias. Nós vamos nos concentrar em outros gigantes que o jovem pastor de ovelhas teve de vencer antes de derrubar o Golias. Davi teve que passar por algumas etapas antes de vencer aquele gigante, aquele inimigo. E talvez, em algum momento aqui, durante essa série, você vai se deparar com uma realidade que você está vivendo na sua casa. A situação que Davi viveu, em alguns momentos, talvez vá apontar para realidades que você está lidando nesses dias. Na família, crises internas, perseguições, descrédito, desconfiança, deboche. Sabe? Você, de repente, está enfrentando alguma situação assim. Davi passou por essa realidade, por esse processo, antes de derrubar o herói dos filisteus. Então, hoje você vai ficar com essa palavra. Nunca se esqueça que o nosso Deus é poderoso. Quero pedir, inclusive, que você escreva nos comentários: o meu Deus é poderoso. O meu Deus é poderoso. Amém? Quero orar por você nesse momento. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora, inscreva-se, ative o sininho, deixa o like para você receber todos os dias as nossas mensagens. Deus poderoso, obrigado por essa manhã tremenda, uma manhã tão abençoada. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe a vida de todos que estão orando comigo agora, que foram ministrados através dessa palavra, que eles possam carregar sempre a lembrança de seu coração, que o Deus que eles servem, que o nosso Deus é poderoso. Obrigado também pela vida de cada mãe que está aqui. Abençoe todas as mães nesse dia, conceda a todas elas um dia abençoado, fortaleça a vida de todas as mães que nesse momento, talvez algumas que estão aqui, passam por situações desafiadoras, e que o Senhor fortaleça as suas vidas, que a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo seja presente sobre suas vidas, não só nesse dia, mas durante toda a sua vida aqui nessa terra. Abençoa todas e continua fortalecendo cada uma das mães em nome de Jesus. Continua conosco, nos abençoando, nos guardando, nos fortalecendo, nos conduzindo de acordo com a sua bendita e gloriosa vontade. Nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. O seu Deus é poderoso para fazer
tudo, muito mais além daquilo que você pede ou pensa, segundo o poder que opera na sua vida. Amém? Se você for abençoado com essa palavra, compartilha com outras pessoas. Um abraço, Deus abençoe. Você nasceu para vencer.